Eu desejo ler para a nossa edificação o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos números 6 a 13. Mateus 26, 6 a 13. É um texto, uma narrativa histórica, mas que nos traz duas importantes lições. Ora, estando Jesus em Betânia, Betânia, sabemos, fica no máximo a 2 quilômetros da distância de Jerusalém, e é uma cidade que hoje tem um segundo nome, e então você vê tanto Betânia como Lazaria, em homenagem a Lázaro, o seu morador mais famoso na história da cidade. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, e entendemos que ele fora leproso, uma vez que o cerimonial judaico não permitia que uma pessoa portadora de lepra pudesse estar em contato com outras pessoas. Então, neste caso, Simão, que fora leproso, agora já curado da enfermidade, podendo receber pessoas em seu lar, entre as quais o próprio Senhor Jesus e os seus apóstolos e discípulos também. Aproximou-se dele uma mulher, que sabemos tratar-se de Maria, irmã de Marta e de Lázaro, trazendo um vaso de alabastro, um vaso cuja a contextura era mais ou menos parecida com a do gesso, cheio de precioso bálsamo. Em outros textos do Novo Testamento, este bálsamo é identificado como nardo puro, que era uma planta com um perfume muito forte, normalmente produzido no nordeste da Índia, e bastava, às vezes, uma única gota para que todo um cômodo ficasse perfumado. E ela lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Em outras partes do Evangelho do Senhor Jesus, dos 4 evangelhos que temos no Novo Testamento, identifica-se o preço como sendo o salário mínimo de um trabalhador durante um ano todo. Tudo isto gasto em questão de segundos. Daí a pergunta que foi levantada: para que este desperdício? Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Uma forma do Senhor Jesus responder ao argumento levantado no versículo 9, depois da pergunta: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Jesus responde: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Esta pergunta que nós encontramos no versículo número 8, para que este desperdício? Ela tomou conta do meu coração quando estava lendo sobre a história dessa igreja, quando estava refletindo sobre as manifestações de Deus ao longo de 109 anos de vida, de trajetória que é reconhecida pelos batistas brasileiros, pelos batistas do estado de São Paulo, pela própria comunidade. Afinal, nós sabemos que nenhuma pessoa, e vamos dizer nenhuma organização, chega a 109 anos por acaso, por acidente, em absoluto. Quando chega lá, é porque, de fato, a pessoa fez por onde? Através de cuidados pessoais. Aliás, eu ainda não conheci, a não ser lendo, a não ser vendo nas pesquisas, algumas pessoas, pouquíssimas, deste mundo, que chegaram a 109 anos. Isso em termos de história contemporânea. Às vezes aqui, outras vezes naquele outro país, naquele outro país. Então, em termos de pessoa, é fato raríssimo. Mas chegar aos 100 anos, ou passar dos 100 anos por alguns poucos anos, eu tenho visto na minha própria família.
pastor Altino Vasconcelos, irmão caçula do meu pai, foi convocado à presença de Deus aos 105 anos de idade, em 2007, portanto, um fato recente, historicamente falando. Então, como pessoas, muitas têm chegado, e quanto mais o tempo vai passando, com os progressos e avanços da medicina e de tantos outros expedientes para o corpo humano, as pessoas vão podendo ter uma vida longeva, uma vida de muitos anos. Então, é possível chegar aos 100 anos? Claro que é. É possível passar dos 100 anos? Claro que é. Muitos têm chegado, muitos têm passado, mas não são todos. E há, naturalmente, uma série de razões, incluindo o substrato de herança, que permite a pessoa chegar a essa idade. Mas ninguém chega lá por acaso, por acidente. Em termos de organização e muito mais em termos de igreja, isto, então, é absolutamente impossível, a não ser que haja uma causa maior, cuidado maior, visão maior. E quanto à igreja, nós sabemos a causa. É uma só, Jesus Cristo. Pois a igreja é a muito amada esposa do bendito Salvador. Então, o que neste momento justifica, o que neste momento explica 109 anos da primeira Igreja Batista do Brás é a pessoa de Jesus, é o poder de Jesus, é a mão de Jesus conduzindo a igreja, são as manifestações do Espírito Santo de Deus na vida da própria igreja. Por isso ela pode celebrar com alegria e jovem ainda os seus 109 anos de existência. Nós estamos vivendo um período muito interessante na história da humanidade. Interessante e muito doído, muito dolorido, que é esta pandemia. Sabemos disso. Agora, notem bem, neste momento nós estamos todos aqui reunidos naquilo que comumente chamamos de sala Zoom, a que inúmeras igrejas do Brasil e do exterior têm recorrido para a transmissão ao vivo dos seus cultos, como estamos fazendo neste momento. Ora, isto quer dizer que as portas da primeira Igreja Batista do Brás, a sua sede, está fechada como sede. O mesmo acontece com a Igreja Batista da Liberdade. Se você for lá agora, ao nosso endereço, você vai encontrar um templo fechado. E são milhares e milhares de igrejas neste Brasil, fora do Brasil, cujos templos estão fechados. Mas a igreja continua aberta. A primeira Igreja Batista do Brás continua aberta, continua viva, continua atuante, continua militante e um dia será a igreja triunfante, a encontrar-se com Jesus nos ares, na companhia de quantos já nos precederam à presença do Senhor. Então, o templo pode estar fechado, mas a igreja continua aberta. 109 anos, a primeira Igreja Batista do Brás nunca fechou, nunca encerrou as suas atividades. Como Igreja de Jesus, ela continua viva e viva continuará até o retorno do Senhor. Então, essa pergunta levantada no versículo número 8 é uma pergunta que não faz muito sentido quando consideramos o que está acontecendo. Esta igreja não tem, em hipótese alguma, desperdiçado coisa alguma, esforço algum, iniciativa alguma, planejamento algum, objetivo algum, porque está, de fato, consagrando tudo isto ao Senhor Jesus. Assim como nesta celebração, dos seus 109 anos, ela está celebrando mais do que o seu aniversário, está celebrando a glória do reino de Deus, pois ela é atuante no reino de Deus. Além disso, o Senhor Jesus diz no versículo número 10 o seguinte: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Então, o que explica também estes 109 anos da primeira Igreja Batista do Brás é o fato de ela, desde então, desde 8 de junho de 1911, estar praticando uma boa ação para Jesus. Ela vive em função de Jesus,
ela proclama Jesus, ela cultua Jesus, ela adora Jesus, ela exalta Jesus, ela louva Jesus, ela está, pois, enquadrada no versículo 10. Esta igreja, Jesus pode dizer hoje, tem praticado boa ação para comigo. São 109 anos de Jesus. Podemos dizer 109 anos cristocentricamente falando, isto é, centrada na pessoa de Jesus, voltada para a pessoa de Jesus. Por isso, ela, em hipótese alguma, tem desperdiçado coisa alguma. Pelo contrário, ela tem sido sumamente abençoada pelo Senhor, agraciada pelo Senhor, galardoada pelo Senhor, por estar praticando uma boa ação com o Senhor. Irmãos, este é um momento tão feliz para todos, não apenas para os irmãos, mas para nós também da Igreja Batista da Liberdade, para nós também da Convenção Batista do Estado de São Paulo, para nós também da Convenção Batista Brasileira, e eu diria para nós também da Aliança Batista Mundial, porque na bênção de uma igreja, todas as igrejas no mundo todo são abençoadas. E para todos nós que pertencemos à Igreja de Jesus Cristo, à qual pertencem todos aqueles que o confessam e o professam como Senhor e Salvador pessoal, único, eterno e suficiente. Este aniversário pertence ao reino de Deus. Então é mais do que justo que estejamos juntos celebrando a glória do reino de Deus. Quero encerrar este momento de reflexão lendo o hino 456 do cantor cristão, intitulado O Estandarte. Ele parece que foi escrito precisamente para esta ocasião. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela terna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Graça e glória a ti pertencem, ó esposa do Senhor. Eu diria, graça e glória a ti pertencem, ó primeira Igreja Batista do Brás, nestes 109 anos de história. Sê, então, primeira Igreja Batista do Brás, um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. E o estribilho diz, resolutos, avançai. Resoluta, avance, primeira Igreja Batista do Brás, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, sim, o estandarte, primeira Igreja Batista do Brás, levante, espalhando a sua luz. Deus abençoe a primeira Igreja Batista do Brás. Deus manifeste a sua glória entre os irmãos, como tem feito há 109 anos, uma igreja que celebra a glória do reino de Deus. Amém.